Eleito recentemente como presidente do PSDB Erechim, o vereador Wallace Soares fala sobre os desafios de estar à frente do partido e juntos construir um projeto para a cidade de Erechim. Wallace esteve aqui na TV Erechim e agora você acompanha a nossa entrevista. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o presidente do PSDB Erechim, Wallace Soares. O Wallace acabou de ser empossado nessa função para dar essa visibilidade, essa representatividade para o partido. Wallace, bom dia, bem-vindo à TV Erechim. Olá, Sandra, olá a todos os telespectadores aí da TV Erechim, um prazer enorme sempre estar aqui conversando com vocês, trazendo informações também sobre... Antes era sobre o mandato, agora também sobre a presidência do PSDB, um partido que cresce muito a cada dia, né? E é um prazer enorme nós estarmos aqui, podendo expressar, falar para o público, né? Com relação ao nosso grupo aí do nosso PSDB. E é isso que a gente vê no partido. Houve uma oxigenação nos últimos tempos, houve uma visibilidade maior do partido, se impondo mais nas decisões do próprio governo, participando das ações da nossa comunidade, não só as ações políticas, mas também as ações sociais, que são também parte da filosofia do partido. Então, acho que isso é uma construção, né, que a gente está ao longo de bastante tempo. Aí eu acredito que essa construção inicia-se, na verdade, há 10 anos atrás, quando várias pessoas novas, integrantes mais jovens, ingressam no PSDB, né, muito em função das eleições passadas, ao qual o PSDB a nível nacional era mais protagonista, né? E muita gente entrou no partido naquela época e começou a construir uma nova história internamente, né? E eu acho que ficou um vácuo muito grande aqui em Erechim, porque muitos partidos eles eram conhecidos por ser partidos de alguns caciques, né? E nesse vácuo surgiu uma juventude, um pessoal mais jovem, né? Que queria também seu espaço, né? E foi conquistando seu espaço através das eleições, através de protagonismo em trabalhos dentro de associações, da próprio governo municipal, da prefeitura. E isso nos fez chegar, né, hoje, sem sombra de dúvidas, eu garanto que hoje o PSDB é um dos partidos mais estruturados de Erechim, né? Hoje nós temos o vice-prefeito, a gente tem 3 vereadores, nós temos 2 secretários municipais, a gente tem uma militância muito atuante, né? Tu falaste muito bem, questão social, organizamos algumas pessoas da juventude do partido para estar lá na arrecadação agora de donativos para as enchentes lá do Vale do Taquari. Agora, durante o final de semana, a juventude do PSDB vai estar na triagem também desses donativos que estão indo, né, para o Vale do Taquari. Então, tudo isso que a gente está buscando ingressar cada vez mais na comunidade, fazer com que o PSDB seja um partido que ele não está próximo somente das benesses do poder, que nem falava o Mário Covas, mas sim perto das ruas, né? Lá onde é que é de fato feita a política, que é lá nas pessoas, né? E é para isso que ela é feita. A política não é feita para quem está no poder, ela é feita para quem é as pessoas, nossa comunidade. E é isso que a gente tem que cada vez mais procurar colocar nossa militância no meio das pessoas, para que a gente consiga ver qual que é a real necessidade das pessoas e poder levar isso adiante lá na frente. Isso que o nosso governador, o Eduardo Leite, ele trouxe essa nova filosofia e mostrou para a comunidade que um governador jovem, porém extremamente atuante, tem se mostrado cada vez mais atuante, esse novo jeito de fazer política, que é um jeito voltado extremamente para quem realmente precisa. É uma política solidária, digamos assim. Exato, o Eduardo é a nossa referência, né? Hoje ele é o presidente nacional do PSDB, sem sombra de dúvidas ele é a nossa referência como a gente vê a política, né? Eu acho que ontem até eu estava citando, em umas conversas que eu tive, a gente vive um momento de muita instabilidade nos últimos anos com relação à política em si, a política nacional, estadual, municipal, onde os polos opostos eles estão querendo jogar as pessoas umas contra as outras, né? E todo mundo fala em nome do povo. Né? Pode ver, tu olha para a direita, está falando em nome do povo, tu olha para a esquerda, está falando em nome do povo. É um povo meio subjetivo, né? E quando acontece de fato algo ao qual a gente tem que se solidarizar com as pessoas, a gente vê que a discussão é outra, né? Quando é esses polos extremos. E eu acho que na verdade não, acho que na verdade a política é feita para resolver o problema das pessoas, lá na ponta. E se a pessoa é eleita para entrar num cargo público, ela é eleita para representar as pessoas como um todo, inclusive, principalmente, quem não votou nela. Acho que essa é de fato a maior prerrogativa de uma democracia, né? Após tu ser eleito, após tu estar em um cargo público, tu saber que tu tem que dialogar com todos, inclusive com aqueles que tu mais discorda.
né? Porque eles também fazem parte da população. Eu acho que isso que o Eduardo ele traz para nós e ele fala muito sobre isso, sobre tu ter que dialogar com quem tu mais discorda, porque aquele que tu mais discorda com certeza representa uma parcela da população ao qual tem que ter também os seus direitos garantidos, enfim, tudo isso. Né? Então, acho que isso nos dá sempre um norte, né? Nos dá sempre um caminho e a gente acaba podendo seguir também esse caminho muito parecido, né, com o que o PSDB está pensando a nível nacional também. Hoje você está de presidente do partido aqui em Erechim, porém o Chelsky, que até então era presidente, passou a ser vice-presidente. De que forma vocês pensam em continuar este trabalho? O que a gente vai ter de novidade aí no partido nos próximos dias? Então, eu e o Emerson, a gente é muito amigo, né? A gente se filiou no mesmo tempo, lá 9 anos atrás no PSDB, então eu e o Emerson, a gente tem uma caminhada muito parecida dentro da política, então eu fui vice dele durante os últimos 2 mandatos, o qual ele foi presidente, agora se inverteu, né, com relação à presidência. E ao longo desse período do Emerson à frente do PSDB, a gente conseguiu agregar muita gente para o nosso grupo, né, e o partido cresceu. Então agora a gente tem que buscar seguir esse crescimento, poder espalhar as bases que elas possam poder conversar também com elaboração de projeto, elaboração de plano de governo, ao qual o PSDB vai estar numa majoritária ano que vem, preparar nossos candidatos a vereadores, que é essencial, né? Muita gente acredita que concorrer a vereador é só colocar o nome e pedir voto. Não é só isso, tem que ter um planejamento estratégico, tem que saber o que é uma estrutura de campanha, tem que saber a questão da legislação, que é extremamente importante, porque é muito difícil. Né, para tu esbarrar em algum problema ali de legislação e tu acabar botando tudo abaixo, é rapidinho. Então tudo isso a gente vai estar trabalhando com os nossos futuros pré-candidatos. O nosso foco realmente hoje é preparar esses pré-candidatos para uma eleição do ano que vem e também, né, preparar o grupo como um todo para fazer parte de um projeto de Erechim para os próximos 4 anos, né, que a gente acredita que nós vamos sim fazer parte, o PSDB vai ser determinante, né, na próxima eleição e a gente tem que pensar um Erechim também para frente, né? Eu acho que um defeito muitas vezes que muitos governos têm é pensar somente em resolver o problema dele, né? Que é resolver o problema dos 4 anos, o resto deixa a conta para o próximo. Eu acho que não é assim, eu acho que a gente tem que pensar sim numa cidade daqui 10, 20, 30 anos, né? E uma cidade como Erechim é hoje. Erechim é uma cidade que ela é muito tranquila para tu se prever algo lá na frente. Né? A gente consegue prever muita coisa lá na frente porque a gente tem instituições muito fortes. A gente tem CODER, a gente tem a CIE, a gente tem associações, a CDL, enfim, que são todas próximas do poder. E isso faz com que haja uma balança ali de um peso e contrapeso. Né? Eu acho que isso a gente tem que manter, esse é o nosso foco ali na frente. Né? Manter essa estrutura do partido, manter uma educação para as pessoas que estão dentro do nosso com relação à eleição, com relação ao que é a política em si, né, e pensar o Erechim lá na frente também. Já estamos naquele momento de os partidos sentarem para definir o futuro de Erechim no ano de 2024. Já sentaram com o MDB para definir a participação contínua do Flávio como vice-prefeito ou isso ainda está sendo analisado? Então, a gente tem uma parceria muito boa aqui com o MDB, aqui a nível municipal, né? Assim como também existe a nível estadual, acho que essa parceria federal também, acho que essa parceria ela cresceu muito ali nas últimas eleições para governador, quando o Eduardo e o Gabriel eles concorreram juntos, né? E eu vejo que com bons olhos essa parceria porque está dando certo. Eu acho que Erechim, ao longo desses últimos 3 anos do governo Polis e Flávio, ela vem mantendo um equilíbrio muito bom, um equilíbrio de contas públicas, está tocando naquilo que precisa ser tocado sem medo, né? Muitas vezes de algum tipo de desgaste, né? Eu acho que agora a gente está votamos ali uma reforma da Previdência que era extremamente necessária para o município, a gente acabou votando diversas pautas que eram necessárias, porém um pouco difíceis até de conseguir explanar para as pessoas, mas a gente está sempre fazendo algo que é buscando conversar com as pessoas sobre aquilo que às vezes elas têm um pouco de medo de tomar de decisões. Eu acho que isso faz com que o governo ele seja reconhecido como um governo equilibrado. Né? E na política de hoje, tu ser equilibrado, tu ser ponderado é uma virtude muito grande.
Porque com equilíbrio, com ponderação, tu consegue chegar a resultados muito melhores do que através de extremismo, através de briga, através de conflito. Então, acho que essa parceria tem tudo para dar certo, tem tudo para continuar, né? É claro que a gente vai ter que sentar com o diretório, sentar com todo o grupo, né? Mas eu acredito que essa parceria do Polis e do Flávio, ela tem tudo para continuar ali na frente, né? E com os dois partidos crescendo cada vez mais, tanto o MDB quanto o PSDB, né? A gente vai tá nessa, acredito, né, que a gente esteja sim nessa parceria a partir do ano que vem e buscando, né, um Erechim já pensando lá em 2028, 2030, lá na frente, porque eu acho que esse é algo natural quando a gente pensa em uma cidade a longo prazo. Até então a gente sempre viu uma política voltada para os homens. Hoje as mulheres estão com uma inserção muito boa dentro da política. Precisamos colocar vereadoras. Como é que está a estrutura para as mulheres dentro do partido? Beleza, ótima questão aí, porque eu acho que é bem importante, né? O PSDB, ele hoje está constituído, né, no partido, na juventude e no PSDB Mulher, né? Eu acho que hoje, se tratando de Erechim, não chega a 3 partidos que têm constituído um grupo somente de mulheres, né? E o PSDB, ao longo dos últimos meses, aí, com a vinda de outras pessoas para o grupo, e aqui a gente tem que citar, chegou a Roseli Batiste, chegou a Rafaela Tirello, chegou, enfim, diversas mulheres ali, a Andressa Batiste, a Josi, que está também na executiva, que vieram para o grupo, né, e começaram a organizar mais esse PSDB Mulher, juntamente com aquelas mulheres que já estavam no PSDB, né, como a nossa atual presidente do PSDB Mulher, que é a Laura, que foi candidata a vereadora, que por muito pouco não foi vereadora, até que se ela fosse vereadora não era, né, foi uma disputa muito boa ali, ela é muito amiga minha, sou amigo da família também, e a gente fica muito feliz, né, em ter o PSDB Mulher organizado, e inclusive o PSDB Mulher mês passado fez um evento que teve mais de 100 pessoas, né, 100 mulheres, Sim. Não teve nenhum homem lá, teve 100 mulheres, 104 mulheres para ser mais exato, num evento para discutir, para conversar sobre política e para pensar políticas públicas para as mulheres nos próximos anos, né, e tudo isso está sendo reunido num documento do PSDB Mulher que vai ser encaminhado para nós executiva, para nós colocar num projeto do PSDB em cima dessas pautas que as mulheres encaminharam para nós. Então, acho que essa valorização da mulher na política é muito importante, porque, é claro, política é feita de mandato, e a gente vai ter muitas mulheres concorrendo, com grandes chances de se eleger vereadoras, até porque hoje a gente tem uma deputada, que é a deputada Nadine, que é mulher, que é uma excelente deputada e que representa e dá essa representatividade, né? Mas também não é só em cargos eletivos, né? A gente tem mulheres do PSDB fazendo grandes trabalhos em cargos administrativos na Prefeitura de Erechim, então isso também é importante, né? Que as mulheres na política elas conseguem fazer tanto o trabalho, muito bem, tanto o trabalho de representatividade como mulheres eleitas, né? Mas também, né, essa representatividade interna dentro dos setores administrativos da prefeitura, que é extremamente importante, que a gente tem muita gente nossa dentro desses espaços e fazendo um grande trabalho. E a juventude? A gente escuta muito nas ruas as pessoas falarem que a nossa juventude ela não é comprometida com o futuro do país. O PSDB está mostrando bem diferente, porque tem muitos jovens lá que são exemplos. E a gente pode citar o próprio presidente, o Luiz, que é extremamente atuante e comprometido, o Lucas Tirello, que também está ali na diretoria, que é um guri brilhante. São exemplos importantes. A Pietra, se eu não me engano, também está. Pietra. Pois é, na verdade, hoje o PSDB, acho que tudo caminha... As pessoas veem muito a gente, né, e vê, poxa, o presidente do PSDB é o Wallace, que tem 28 anos, que é vereador. O vice-presidente é o Emerson, que tem 30 e poucos anos, que é vereador e secretário. Tem um outro vereador, que é o Carlos Lemos, com 30 e poucos anos. Tem, olha a nível estadual, um governador jovem. Tu olha os deputados federais do PSDB, o Lucas e o Daniel, são deputados jovens também. É muito mais fácil as pessoas se sentir abraçadas num grupo ao qual vê similares, né, em espaços de liderança, né? E a gente vê a juventude do PSDB, hoje a gente tem o Luiz, a gente tem o Lucas, a gente tem a Pietra, que tu bem falou, tem o Roger, tem várias pessoas ali da juventude ali que estão fazendo, tem a Brenda também, e tudo pessoas que, além delas estarem dentro da política, elas não estão na política somente por causa de espaço, elas estão lá com objetivo. Muitos desses, inclusive, nem têm espaço nenhum. Eles estão fazendo política pensando lá na frente, pensando numa Erechim melhor. Eu acho que Erechim a gente tem
hoje é talvez a maior discussão, se nós pensarmos a longo prazo, é com relação à pirâmide etária da cidade. Porque Erechim, se nós olharmos os últimos dados do IBGE, né, existe sim esse problema a longo prazo de Erechim, do Rio Grande do Sul, principalmente o sul do país, que é o problema da taxa de natalidade que está muito baixa. Então, a gente precisa colocar e precisa ouvir também a juventude com relação a isso para ver o que a gente pode fazer para conseguir trazer mais pessoas para cá, trazer universitário, trazer todo mundo para a cidade, para nós conseguirmos crescer uma cidade pujante, né? Porque a cidade ela precisa se renovar, precisa de mão de obra para trabalhar, e isso só se consegue com jovens, né? Então eu acho que ter uma juventude atuante como a gente tem, eu acredito que em Erechim só tem mesmo a juventude nossa, do MDB e do PP, só tem 3 juventudes constituídas, né? E fazendo parte de ações sociais, fazendo parte da política em si, estando em espaços importantes também, dando voz para esse pessoal poder conversar e poder dialogar e poder também tomar as decisões, que é muito importante. Isso é primordial porque eles representam uma classe da sociedade como um todo, né? A gente sabe que quando a gente olha para as pessoas mais velhas, a gente tem que aprender muito com elas, porque se hoje Erechim é do jeito que está, é por causa do trabalho que eles fizeram e por causa de toda a trajetória que eles fizeram. Mas a gente tem que pensar como a gente chegou até aqui, mas também o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então a gente tem que ouvir todo mundo. Eu acho que o PSDB ele tem essa mescla muito importante entre juventude, entre mulheres e entre pessoas também mais velhas aí que nos ajudam também a sempre pensar uma Erechim lá para frente. Pois é, a gente tem algumas lideranças dentro do partido, que é um exemplo, o Luiz Schmidt, já foi prefeito de Erechim, já deu a sua contribuição e marcou história. Qual é a participação dessas pessoas mais velhas neste momento do partido? Me perdoe pelo mais velho. Na verdade, teve um grupo, né? Acredito que o Luiz estava junto, que acabaram se desfiliando, né, do PSDB, um grupo mais do PSDB mais antigo ali acabou Sim. também se desfiliando, né? Mas chegou muita gente boa e muita gente mais antigo também ficou, como os casos do Moacir Anzilheiro, a família Anzilheiro continua no PSDB, continua na tomada de decisões também junto conosco, o Vini, o seu Moacir, o Luciano, né? E outras pessoas também que estavam no grupo mais antigo que continuam conosco, mas veio esse incremento do Flávio Tirello, temos o William Rakowski, temos várias pessoas também que estão vindo aqui para o nosso grupo, que são extremamente importantes e que constituíram também outros partidos, estão vindo, e é para essas pessoas que a gente vai olhar e vai trabalhar também, e vai mostrar todas as nossas forças, né? Às vezes tem pessoas que acabam tomando outras decisões, indo para outros grupos, né? E a gente tem que desejar muita sorte, agradecer por tudo que fizeram conosco e que foram muito importantes. O ex-prefeito teve um papel muito importante na nossa construção como grupo, e ele fez parte dessa construção ao longo dos últimos 10 anos e foi nosso líder durante muito tempo, né? Mas o mundo ele gira e tudo está girando de uma forma corrente, a política é muito momento, né? E hoje o momento é esse, né? E eu acredito que a gente possa, sim, com esse grupo que a gente está, conseguir também levar o grupo adiante. E a partir de agora a gente começa a acompanhar um trabalho mais incisivo do próprio partido, já pensando nas eleições de 2024? Sim, na verdade agora a gente está organizando, estamos sentando ali, organizando grupos de pré-candidatos a vereadores. Nós já temos a nominata de homens completa e sobrando, inclusive, né? Que bom. E a nominata de mulheres também já está muito boa também. A gente tem uma federação com Cidadania, né, que é outro partido a nível federal, e também eles têm algumas pessoas para concorrer, então agora é hora de nós pensarmos em qualificar esses pré-candidatos para a eleição do ano que vem, buscar uma nominata muito forte para a Câmara de Vereadores. A gente pensa ser, sim, estar novamente, hoje a gente é a segunda maior bancada da Câmara, a gente espera inclusive estar ou a segunda ou a primeira, a maior bancada da Câmara de Vereadores. Eu acho que a gente tem essa possibilidade também. E também qualificar a nossa equipe para saber o que é a política em si, poder fazer a representatividade, saber quem ela representa, porque cada pessoa representa um determinado grupo, né? E saber como chegar nesse grupo, como chegar e conversar. E também, é claro, importantíssimo, é pensar e conversar com as pessoas na rua que não fazem parte da política. Porque essas pessoas são as pessoas que trabalham no dia a dia, são as pessoas que são empresários, que são pessoas que são trabalhadores, são pessoas de toda a comunidade que a gente tem que ouvir para saber o que a gente vai poder pensar no Erechim lá para frente. Não adianta, às vezes, meia dúzia de burocrata ali, de político se juntar para decidir alguma coisa sem ouvir as pessoas. Aí não vai dar certo. A gente tem que ouvir as pessoas, e acho que esse momento nosso
é de nós ir para a rua, conversar com as pessoas, ver qual que é a real demanda, colocar no plano de governo para depois, se o PSDB fazer parte da administração ao longo dos próximos 4 anos, a gente conseguir executar aquilo que as pessoas querem e que pensam em Erechim como a Erechim ideal delas. E neste momento falar bastante de solidariedade, né? Porque as pessoas atingidas pela enchente, o problema não vai terminar nem hoje, nem terça, nem quarta-feira. Ele é um problema que se estende durante muitos meses e a solidariedade vai fazer diferença. Exato, né? A gente se solidariza muito ali com a situação ali do Vale do Taquari, do Rio dos Sinos também, né? Que ocorreu aqui no estado. Ontem a gente estava ali na Praça da Bandeira recolhendo donativos, agora tem mais 3 dias de também recolher donativos e também fazer a separação, fazer a triagem de todos os produtos de alimento, limpeza, roupas, enfim, né, para encaminhar para lá. Mas é importante, eu acho que a coisa mais bonita quando a gente vê isso é que a gente, nos últimos anos, muita gente colocando nós contra eles, querendo separar a sociedade, querendo dividir nós como povo, né? E isso nos faz ver o que a gente é como povo mesmo, né? Que o que nos torna ser gaúcho? O que nos torna ser brasileiros? O que nos torna é essa solidariedade que a gente tem, é nós olhar o outro sem saber qual que é a visão política dele, qual que é a religião dele. A gente tá ali para ajudar, tá ali para juntar e muita gente saindo de casa, gastando às vezes o seu dinheiro comprando produtos no mercado, vendo alguma roupa ali que poderia servir ainda por mais anos para ele, mas doando para alguma pessoa, sem conhecer aquela outra pessoa. Eu acho que isso é o mais bonito, né? Aquilo que o cristianismo fala do amar o outro como se fosse a si mesmo, né? É tu dar a mão para o outro, ajudar o outro. Eu acho que essa caridade de tu estar ajudando o outro, sem tu saber quem que é aquela outra pessoa, isso nos faz nós nos unirmos como um povo. E eu acho que isso que é importante, nós nos unir como povo, nós nos unir como sociedade gaúcha para ajudar aquelas pessoas, porque eu acho que toda aquela região ela é muito importante para o estado, né? Um polo industrial ali do estado também, e tem a sua importância. Lajeado é muito importante, toda aquela região da Grande Lajeado. E um dia pode acontecer aqui conosco outra situação. A gente sabe que questão de inundação em Erechim não é um problema, ainda bem, né, que não é um problema, mas, né, por outro lado, a gente tem um problema com seca, né? Que quando a gente conversa com alguns biólogos aqui da cidade, eles falam, né, que Erechim ela tem um problema com seca porque não tem nenhum grande rio próximo, né? Então a gente tem problema com seca, mas não tem com inundação, porque lá eles têm um grande rio junto, né, e tem problema com inundação. Então a gente acho que é o momento agora de nós pensarmos lá, ver qual que é a real necessidade deles daqui para frente. Eu acho que a construção vai durar muito tempo, meses, talvez anos, né? Uma reconstrução das 2 cidades, principalmente Mussum ali, que foi muito atingido, né? Mas agora é mandar nossa solidariedade, mandar nossa força. Tem diversas pessoas aqui de Erechim ajudando, tem gente de Erechim que foi para lá, tem influenciadores de Erechim, né, que estão fazendo vaquinhas online, juntando recursos, encaminhando para essas cidades, que é muito importante nesse ato de solidariedade com o próximo. Parabéns pelo teu trabalho que tu tens desenvolvido como vereador. Isso é importante para a construção de Erechim, para a história de Erechim. E parabéns por se desafiar a assumir um partido como o PSDB, que é um partido em plena expansão, e querer deixar a tua marca na cidade, querer fazer a diferença na vida das pessoas, e isso tudo soma para o futuro, para Erechim ser cada vez mais próspera. Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo reconhecimento de sempre, né? Por estar sempre de portas abertas aqui da TV Erechim. A gente sabe que o quão difícil é a política, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa que falou que, meu Deus do céu, só tem um monte de gente ruim lá e tu vai se meter. Foi por isso mesmo que é bom, que a gente tem que botar pessoas boas ali no meio. Essa é a dica que eu dou para todas as pessoas ali, que sempre vai ter aqueles espaços, sempre vai ter pessoas em espaços de poder e que sejam pessoas boas, sejam pessoas que trabalham, e isso que me inspira a estar neste meio, né? E a gente tem um grupo muito bacana aí de pessoas muito engajadas nas suas comunidades, nos seus espaços aí que ocupam. Então isso é um desafio muito grande, né? Porque tu está na liderança aí de um grande grupo, mas eu acho que a vida ela é feita assim de desafios. A gente tem que estar se desafiando e estar buscando melhorar e aprender a cada dia, e esse é o nosso objetivo aí, estar aprendendo, melhorando e ainda entregando resultados também para a comunidade. Então isso nos deixa muito feliz e a gente sempre agradece o espaço também e mandar um grande abraço aí para todos.